Nós acabamos de ler aqui um texto que vai falar sobre este homem. A Bíblia não vai dizer o seu nome nem quem ele era, mas a condição que ele se encontrava. Mas aí a Bíblia vai falar, aleluia, que Jesus saiu de uma região para ir para Gadara, porque Jesus andava de cidade em cidade, proclamando o Evangelho, proclamando a palavra, curando enfermos, libertando os cativos. E a Bíblia vai falar que Jesus chegou lá em Gadara. Mas, irmãos amados do Senhor, como nós podemos ver no texto, aonde Jesus ia, milagres aconteciam. Aonde Jesus ia, alguma coisa acontecia. O poder de Deus se manifestava naquele lugar. Mas nós vemos aqui nesse texto que Jesus foi para uma cidade, mas somente uma pessoa foi salva. Uma pessoa foi liberta, que foi esse homem que tinha legião de demônios sobre a vida dele. Irmãos, a gente vê no decorrer da história da Bíblia Sagrada que Jesus ia para os lugares e curava milhares de pessoas. Mas a gente também vê histórias que Jesus ia para regiões e só uma pessoa alcançava o milagre. É porque eu vejo um Deus, aleluia, que não importa se vai ser uma que vai ser alcançada ou se vai ser 10. O que importa é que será alcançado pelo poder de Deus, aleluia. Porque para Jesus, irmãos, não importa a quantidade. Para Jesus o que importa, nem que seja uma pessoa, Jesus venha fazer maravilhas. E a Bíblia vai falar que quando ele chegou naquela terra, esse homem que já havia muito tempo padecia com este mal sobre a vida dele. Mas naquela época, irmãos, ninguém sabia que aquilo era espíritos imundos. Pensavam que ele era doente mental, mas sobre o que tinha sobre a vida dele era espiritual. Irmãos, eu venho aqui te dizer que quantas vezes padecemos circunstâncias que é enfermidades espirituais que as pessoas sofrem, que não é coisa física, é coisa espiritual, que só vai ser liberta através da oração, que vai ser só liberta através do clamor. Aleluia! E a Bíblia vai falar que existia legião na vida daquele homem. Aí você pode se atentar, irmãos, que se quando há um demônio sobre a vida de alguém já ocasiona um grande estrago, imagine uma legião. A Bíblia vai dizer que ele ficava andando pelos sepulcros, pelos montes, gritando. Tentavam prender ele com correntes, mas só que a legião era mais forte do que as correntes. Ele arrebentava como se fosse uma corda, uma linha. Não sustentava. A Bíblia vai falar, irmãos, que ele andava nu. Então quer dizer que aquele homem não dormia, não comia, não podia viver em sociedade, porque aquilo que estava sobre a vida dele espiritual estava ocasionando mal sobre a própria vida dele. Eu imagino, irmãos, quando ele começou aqueles espíritos imundos a habitar na vida dele, a família sem saber o que fazer, a família sem saber como agir. Você já parou para pensar? Como é que a família também não sofria por ver ele daquele jeito e sem saber se ele um dia iria ficar bom, se um dia ele ia ficar curado, e principal, sem saber o que era aquilo que acontecia com ele. Porque hoje em dia, irmãos, se algo acontecer assim nos dias de hoje, nós que somos servos do Senhor, nós vamos saber que ali é espírito imundo. A gente vai lá, ora, repreende e o mal cai por terra. Mas o restante da sociedade vai dizer que é ataque epilético, vai dizer que é outra coisa. Não vamos acreditar que é coisa espiritual. Então, se hoje é do jeito que é, imagina naquela época. Ninguém sabia o que era, ninguém entendia das coisas espirituais. Mas aí a Bíblia vai falar, irmãos, e o que eu vejo interessante nessa história é que quando Jesus colocou o pé em Gadara, eu imagino ele assim, saindo do barco, colocando já o pé
na areia, já na entrada da cidade. Eu imagino assim a cena, irmão. A Bíblia vai dizer que quando ele colocou o pé em Gadara, aquele homem veio da onde ele estava até onde Jesus estava. Irmãos, aqui vai o primeiro profecia de Deus para a sua vida. Vai ter momentos, irmãos, que não vai precisar você ir até Jesus. Jesus vai vir até a sua casa. Jesus virá até a sua vida, irmãos. Porque aquele homem, na questão psicológica e mental, ele não sabia nem quem era Jesus. Porque ele vivia em constante tomado pelas legiões que ocasionava as faculdades mentais nele. Então ele estava em perfeito juízo para saber quem é quem. Mas só que o que tinha na vida dele, irmãos, que era os espíritos imundos, não podia resistir à presença de Jesus. Aonde Jesus chegar, irmãos, o que tiver de espíritos imundos, de espírito de enfermidade, de principado e legiões, não pode resistir à presença de Jesus. Vai ter que bater em retirada. Aleluia! Então o que estava nele, irmão, não podia ficar no mesmo ambiente que Jesus estava. Então os próprios demônios fizeram com que ele fosse correndo até Jesus. Isso aqui é forte, irmão. Os próprios demônios fizeram aquele homem correr até Jesus e adorar a Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Porque não há nada, nem no céu e nem na terra, que fique de pé diante do nosso Deus. Então eu não sei o que você possa estar enfrentando ou passando, seja enfermidade, seja uma luta dentro do lar, eu não sei, mas eu quero te liberar uma palavra sobre a tua vida. Levanta a mão para receber, que hoje Jesus chegou já aqui nesse ambiente, e quando Jesus chega o milagre acontece, e quando Jesus está, alguma coisa acontece. Então Jesus chegou aqui nessa noite e já está assinando a tua vitória, e já está assinando o milagre. A providência vai chegar, tu vai testemunhar, porque Jesus é o Senhor da tua vida. Aleluia! Oh, é só para quem crê, irmão. É só para quem crê. Jesus está no ambiente. Então, se Jesus está no ambiente, seja o que for que você veio trazendo hoje diante de Deus, tu vai sair daqui levando a vitória. Você não chegou aqui em vão. Jesus já está no lugar. Como ele chegou em Gadara, ele já está aqui nesse lugar. Aleluia! E a Bíblia vai falar que aquele homem veio e adorou. Mas, irmãos, não era ele, eram os demônios que estavam sobre a vida dele. Ele não estava com as suas faculdades mentais normais. Então foram os próprios demônios que tinham que ter reverência diante do Rei dos Reis. Isso é tão forte, irmão, que quando ele veio e o adorou, a Bíblia vai dizer que Jesus já estava repreendendo o mal que estava na vida daquele homem. E aí a Bíblia vai dizer que o demônio falou na boca do homem: o que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Eita, Jesus! Rogo que não me atormentes. Olha aqui como é forte, irmão. Aqueles demônios que havia sobre a vida daquele homem sabia que a partir daquele momento o mal não poderia mais ficar de pé na vida daquele homem. Porque Jesus tinha chegado, porque o milagre tinha acontecido. Então ele não podia ficar de pé. Então aquele momento os demônios se apavoraram e disseram: não nos atormentes, Filho de Deus. Porque ali aquele homem era uma casa para eles. E se você vai ver no decorrer da história, nem os próprios demônios, espíritos imundos, querem ficar no inferno, pastor. Nem eles querem ficar lá. Porque quando Jesus mandou sair daquele homem, automaticamente Jesus estava mandando eles voltar para o inferno, voltar para o abismo. Mas só que eles não queriam ir para lá. Então eles falaram: nos deixe entrar nesses porcos, porque eles queriam ficar
no ambiente. Eu não sei se você está entendendo, irmãos. Existe cada circunstância nas nossas vidas. Se você se deparar com pessoas passando com situações de espíritos imundos, às vezes o mal está no ambiente. A ligação está no ambiente. Por isso que é importante, irmãos, você ficar ligado. Porque às vezes a brecha está no ambiente para que Satanás venha reinar naquele lugar. Então eu venho aqui te dizer pelo poder da palavra. Hoje Jesus te dará discernimento. Hoje Jesus abrirá os teus olhos espirituais. Porque se porventura o que você estiver passando está no ambiente que você está inserido, Jesus vai te dar visão e vai te mostrar aonde é a fonte do mal, para que você possa ir lá e repreender no nome de Jesus. Porque, irmão, eu vou te dizer aqui um testemunho muito verídico. E a irmã que está comigo hoje, ela está de prova. Porque a oração foi na casa da irmã dela. E o mal estava dentro do quarto. O mal estava reinando na casa, no ambiente, na família, porque a brecha estava no quarto, pastor. Nós fomos orar lá. Eu, ela e outra irmã. E quando nós chegamos lá, eu já senti um peso espiritual, já senti aquele negócio ruim no ambiente. E aí a gente começou a louvar os hinos da harpa. E aí eu senti de ungir a casa. Quando eu saí ungir na casa, que eu cheguei em frente à porta do quarto, irmão, eu senti um frio gelado baixando no meu corpo. Aí eu disse, a fonte está aqui, no quarto. Aí eu perguntei, eu posso entrar para ungir o quarto? Ela disse, pode. Nós entramos. E nós oramos. E nós oramos. As duas irmãs que foram comigo, elas sentiram que estava no quarto. Mas o Senhor abriu a minha visão. E eu via o demônio deitado na cama. Aquele homem todo de preto, pastor, deitado na cama. Como fosse uma pessoa mesmo. E ali nós começamos a orar. E aí, quando a gente continuando orando, repreendendo, e eu levantei a minha mão e eu disse, o mal está aqui na cama. Continua orando, continua repreendendo. E eu levantei a minha mão. Quando eu levantei a minha mão para orar e repreender, aquele espírito maligno se levantou, veio até mim, assim, bem pertinho de mim, e disse assim, eu não vou sair daqui, porque aqui tem uma brecha. Desse jeito. Como se ele viesse afrontar. Aí eu disse, mas você vai ter que pegar armado, porque aqui não é o teu lugar. E nós oramos e repreendemos. E aí quando a gente terminou, eu falei para ela, eu disse, olha, o demônio estava aqui dentro do quarto. E ele disse que não ia sair porque tinha a brecha. Então eu disse para ela, ele só vai embora definitivo quando você fechar a brecha. Porque não adianta a gente vir orar e quando a gente sair o mal permanecer, porque a brecha ainda está lá. Tem que fechar a porta. Ela disse, eu sei qual é a brecha. Então cabe a ela resolver a brecha. Porque aí o mal não ia mais permanecer de pé. Você está entendendo, irmãos? Eu estou contando isso aqui como um testemunho de que às vezes acontecem circunstâncias porque damos brecha. Aí Satanás tem legalidade para reinar dentro do ambiente, dentro da família, dentro do trabalho, seja onde você for. E aí não sabe o que. Mas por isso que nessa noite Deus vai te dar discernimento. Porque se porventura tiver brecha na tua vida, Jesus vai fechar hoje. E o mal não vai prevalecer. E o mal não vai resistir ao nome de Jesus. A Bíblia vai falar, irmãos, que naquela região existia legalidade para os demônios habitar. Por isso que o demônio encontrou a casa naquele homem. E quando Jesus repreendeu e disse que ele não poderia permanecer ali, eles quiseram ficar nos porcos, pastor. Porque a legalidade era toda no ambiente, era toda naquela região. E se aquela cidade tivesse abrido o coração para Jesus e tivesse aceitado ao Senhor, e tivesse deixado Jesus pregar ali, eles tinham sido libertos. As correntes tinham sido quebradas.
Mas a Bíblia vai falar que quando Jesus permitiu os demônios entrar nos corpos, eles se apavoraram. Todo o povo daquela região se apavoraram. Por quê? Porque viu os corpos se precipitando no mar. E o homem que outrora estava louco para ele, estava em perfeito juízo, sentado, vestido e em perfeito juízo. Agora eu vou falar a terceira profecia para a tua vida. Quando Jesus chegar na tua casa, chegar no meio dos teus, Ele vai fazer uma grande mudança, que vai deixar muitos atemorizados. Porque quando Jesus chega em um ambiente, nada permanece o mesmo. Jesus transforma, Jesus faz, Jesus opera. Quem crê nessa palavra? Tome posse, porque eu não sei qual é a tua situação. Seja qual for a tua situação, porque você pode dizer assim: para missionar, a minha casa está de cabeça para baixo. Meus parentes estão tudo revirado, tudo perturbado. Se você crê, Jesus hoje já está indo lá. Jesus vai colocar tudo no lugar. Jesus vai colocar juízo. Jesus vai consertar tudo. E vai fazer uma grande transformação. É só para quem crê, irmãos, nessa palavra. Mas aí, irmãos, o que eu vejo nessa história é que aquela região não souberam valorizar a presença de Jesus. Aquela região não souberam valorizar de querer Jesus, o dono da vida, naquele lugar. Se preocuparam mais com o prejuízo financeiro que eles tiveram dos porcos ter se precipitado no mar, do que o grande milagre que Jesus fez na vida daquele homem. Porque você já parou para meditar, irmãos? Aquele homem, da forma que ele estava, pastor, ele aterrorizava a cidade. Todo mundo tinha medo de encontrar com ele na rua. Então eles não viram que agora ia ter paz e calma na cidade. Eles olharam para o prejuízo financeiro que tiveram dos porcos. Eu não sei se você está entendendo, mas Jesus manda eu falar aqui para pessoas: não se importe com o que você possa perder. Se importe com o grande milagre que Jesus vai fazer. Porque, irmãos, tem momentos que Jesus, para operar algo, Ele vai precisar tirar algo. Ele vai precisar fazer você perder algo. Ele vai precisar fazer você até chorar por causa da situação. Mas creia que quando Jesus fizer, vai valer a pena. Tudo que você possa ter perdido, as lágrimas que possa ter derramado, as noites em claro que possa ter ficado, vai valer a pena o milagre quando acontecer. É só se você crer, irmão, nessa palavra. Porque Jesus me trouxe aqui para te dizer: da mesma maneira que eu fiz na vida daquele homem em Gadara, eu o libertei, eu o curei, eu o transformei, eu tenho poder também para fazer na tua vida, na vida dos teus. É o mesmo Deus, irmãos, é o mesmo Senhor. Ainda tem todo o poder nos céus e na terra. Agora basta nós crer. Basta nós permanecer, confiando e esperando nesse Deus que tudo pode, nesse Deus que tudo faz. Porque para Ele não há nada difícil, irmãos, não há nada impossível. E a Bíblia vai falar que aquele homem ficou assentado, vestido e em perfeito juízo. Nem parecia aquele louco que ficava gritando pelos sepulcros, pelos montes. Olha como a grande transformação que Jesus pode fazer na vida de alguém. Olha com grande transformação Jesus pode começar a fazer hoje na tua vida. É na tua vida. É na tua casa. Porque eu não sei qual é o socorro de Deus que você precisa. Mas eu estava sentado e Jesus já estava bradando ao meu coração e dizendo: filha, diga para o meu povo que hoje eu estou chegando com socorro na vida da minha igreja. Hoje eu estou chegando com um socorro. O socorro de Deus, levanta a mão. O socorro de Deus está chegando na tua vida hoje. O socorro e o livramento de Deus.
Porque o socorro de Deus, irmãos, chegou na vida daquele homem. Chegou de uma maneira, irmãos, que toda a cidade ficou atemorizada diante de tamanho milagre. Eu vejo aqui, irmãos, uma cidade que estava atemorizada mais com ele em perfeito juízo do que com ele louco como estava. Porque a Bíblia vai falar que quando o povo da cidade viu ele assentado, vestido e em perfeito juízo, ficaram com medo. Como é que pode, irmãos? Quando ele estava louco, gritando, ninguém tinha medo. Agora quando ele está bom, o povo fica com medo. Né? Parece até história de filme, irmão. Agora o homem estava curado, liberto, e o povo estava com medo, atemorizado. Mas ele estava atemorizado, irmãos, não pelo milagre que Jesus fez, mas porque achavam que eles iriam ter mais perdas financeiras se Jesus saísse curando mais pessoas. Eu não sei se você está entendendo. Às vezes Jesus quer fazer um milagre na vida de alguém, mas a pessoa está preocupada com o que vão falar, com o que vai perder, com o que vão dizer. Irmão, só se preocupe com o milagre que você irá receber. Não importa como seja. Porque às vezes, irmãos, tem milagres que Jesus vai fazer que vai usar o teu inimigo para te abençoar. Vai usar aquela vizinha que não gosta de você para te abençoar. Aí às vezes a pessoa deixa de receber o milagre, porque aí vai dizer assim, não, vão falar, porque a fulana não gosta de mim, agora a fulana me abençoou com alguma coisa. Você está entendendo, irmão? Aí a pessoa deixa de receber. Eu não estou preocupada, irmão, se vão falar ou deixar de falar. Porque a questão, irmãos, é que não importa, vão continuar falando, vão continuar te apontando, vão continuar te criticando, seja bom ou seja mal. Você tem que estar focado em Jesus, focado em crer que Jesus vai alcançar os teus, focado em crer que Jesus pode alcançar até os teus vizinhos e fazer um milagre na vida até daqueles que não gostam de você, para que reconheçam que tu és Deus. Oi, irmãos, é muito forte isso aqui. Às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Mas eu posso te dizer, como eu tenho falado no decorrer dessa semana que eu tive ministrando, tenho passado uma luta muito grande na minha casa. Mas através dessa luta, Deus tem feito grandes coisas. De tal forma que ontem à noite, a vizinha, uma das vizinhas nossa, irmãos, é assim como é que eu posso dizer. A gente sente que ela tem ódio de nós. A gente sente que ela não suporta a nossa presença. Por quê? Primeiro nós somos luz e ela é trevas, né? E por outras coisas a mais, né, que não convém eu falar aqui, entrar em detalhe. Mas ontem minha mãe estava sentada na calçada e ela veio para conversar com a mãe. Ah, minha filha, a mãe está numa fase, devido às circunstâncias que a gente está vivendo, ela está sendo muito sincera. Está falando mesmo assim na lata. Aí ela disse para ela, eu sei que tu não gosta da gente, mas eu te amo. Disse desse jeito para ela, irmão. Disse mesmo na lata. Eu sei que você não gosta da gente, mas a gente lhe ama. Porque Jesus lhe ama também. Aí ela ficou toda errada, irmãos. Ela ficou, não, quem disse que eu não gosto de você? Enfim, irmão. Mas eu vejo que Deus está começando a fazer a obra. Jesus está começando a trabalhar, irmãos. E chega um momento, irmãos, que a gente tem que crer que Jesus vai fazer por completo. Por completo. Aleluia. Então não importa, irmãos. Às vezes Deus vai permitir circunstâncias na tua vida para que causas ao teu redor sejam resolvidas. Para que circunstâncias ao teu redor sejam colocadas no lugar. Então não importa, às vezes quando o dia mau chegar e bater na tua porta, glorifique ao Deus do céu. E sempre lembre-se, Senhor, é o teu propósito, é a tua vontade. Eu creio que eu vou vencer, eu creio que eu vou testemunhar. Porque
Porque maior é Deus, irmão, na nossa vida. Pode, irmãos, o inferno inteiro, legião que fosse levantar contra a nossa vida, não vai prevalecer. Não vai permanecer de pé. Porque somos comprados e lavados pelo sangue de Jesus. Somos filhos, temos a marca de Cristo em nossa vida. E quando a gente tem essa certeza que temos a marca e a identidade de Cristo em nós, nada basta para ficar de pé diante de nós. Nada. Pode acontecer o que for, irmãos. Então a minha fé e a minha oração tem sido essa: Senhor, essa circunstância não vai permanecer muito tempo de pé, prosperando. Porque eu creio no Deus a qual eu sirvo. Eu creio no Deus a qual eu tenho pregado. Eu creio no Deus que ainda faz milagres. Então é essa fé, irmãos, que eu venho passar para a igreja hoje e estou levando para mim. Porque tem hora, irmãos, que às vezes há lutas e as circunstâncias nos sufocam de tal maneira que a gente quer começar a desanimar. A gente quer começar a querer desistir. A gente quer começar a querer olhar para trás. A gente quer começar a achar que Deus não vai fazer. Mas, irmãos, a gente tem que lembrar de tudo o que Deus já fez por nós. Porque a Bíblia vai falar que quando expulsaram Jesus, lá veio o homem: Senhor, eu quero ir com você. E ele disse: não, volta, vai para a tua casa e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Irmão, Jesus disse para ele voltar para casa e anunciar o que Jesus tinha feito por ele e quanto Jesus teve misericórdia dele. Aí Jesus manda eu te dizer: você vai lembrar e você vai relatar o que Jesus já tem feito por ti. O hoje, o agora que você possa estar passando, que você pode achar que não vai mudar, que o milagre não vai acontecer, comece a se lembrar as grandes coisas lá atrás que Jesus já fez na tua vida, que você também achava que era grande, que não ia conseguir vencer, e você venceu, você passou, chegou do outro lado. Oh, aí Deus diz: lembra quão grandes males e tempestades tu enfrentou e sobreviveu. Então isso não é nada diante de Deus. Tu vai vencer essa também. Tu vai sair dessa também. Tu vai chegar do outro lado, irmão. Glória a Deus. Porque eu comecei a me lembrar de grandes tempestades, grandes ventos que eu enfrentei lá atrás. E eu venci. E eu achava também que eu iria morrer. Eu achava que eu não iria suportar. E eu venci. Então isso que eu estou vivendo hoje não é nada diante do Rei dos Reis. Será mais uma luta que eu irei vencer também. Será mais uma causa que eu sairei vitoriosa. Então nessa noite eu venho te falar. Leva essa palavra no teu coração. Que como Jesus fez na vida daquele homem, vai fazer na tua também. Leva essa palavra para a tua casa. E chega dentro da tua casa e profetiza. Jesus, como tu fez na vida do endemoniado de Gadara, faz na vida dos meus também. Faz dentro da minha casa. Opera na vida da minha família, porque eu creio que o Senhor tudo pode. Irmão, isso aqui é muito forte. Eu sou uma mulher de oração de Deus, que acredito muito em ato profético. E isso nessa noite é ato profético. Irmão, eu sou daquela que eu acredito em tudo. Se Deus disser, pega a garrafa d'água, bota no céu e depois bebe, eu faço. Você está entendendo, irmão? Porque eu sou daquela que eu acredito em tudo que Deus mandar e ordenar. Aleluia. E eu gosto muito de fazer ato profético, irmãos. E isso que nós vamos fazer nessa noite. Ao final, os irmãos vão vir até aqui e vão tocar nessas vestes, representando as vestes de Jesus. Mas você venha com fé. Porque você vir só para pegar não vai adiantar de nada. Você não vai acontecer nada. Mas venha com fé. E eu lembro, pastor, que eu fui ministrar, acho que foi no ano passado. Foi ano passado ou foi em janeiro, eu não recordo. Numa igreja, e lá Deus mandou eu fazer um ato profético. Deus mandou eu dizer para toda a igreja que quando ele chegasse em casa, chegasse no portão, ele já liberasse uma palavra para dentro do lar. E aí nessa igreja eu estava fazendo uma campanha de 3 sexta-feiras. E
foi, acho que na primeira sexta, se eu não estou enganada. E aí eu disse essa profecia da parte de Deus. Muita gente tomou posse, recebeu. Quando foi na próxima sexta, já tinha gente testemunhando. Isso é para a glória de Deus. A irmã chegou testemunhando, disse assim: missionária, o meu Bolsa Família tinha sido bloqueado. Aí eu cheguei em casa, eu liberei a palavra sobre a minha casa e disse: o meu benefício vai sair, eu vou dar o testemunho na próxima sexta. Pois não é que saiu? O benefício da mulher, Deus desbloqueou, o milagre aconteceu. Isso é a fé, irmãos. É a fé que vai mover na tua vida. E foi a fé que foi gerada na vida daquele homem, para ele ter sido curado, para ele ter sido liberto, para ele ter sido sarado. Ele ficou tão grato que ele queria acompanhar Jesus. Mas Jesus disse: não, vai e conta o que Deus fez por ti. Ele foi o primeiro missionário, irmão, naquela região, porque ele saiu falando o que Jesus tinha feito na vida dele. Então nessa noite, Deus vai fazer na tua vida para tu sair testemunhando. Deus vai fazer na tua casa para tu glorificar o nome dele e dizer que Jesus fez na tua vida. Só quem crê nessa palavra, tome posse. Fica de pé.